No vídeo de hoje você vai aprender tudo o que você precisa saber sobre Key Level e choque e tirar de letra de uma vez por todas as dúvidas que você ainda mantém sobre esse conceito que é tão importante no SMC. Inclusive, se você ficar até o final do vídeo, eu vou te passar um segredinho que a gente fala para poucas pessoas e com certeza poucos operadores sabem de como identificar que realmente uma mudança de tendência foi feita. Vamos lá? Key Level. Key Level é o nível chave. A gente também abrevia esse conceito pelo nome de KL. Vocês vão ver a gente falar muito isso aqui no canal. Então, o que é o Key Level? É onde o player mantém a tendência vigente. É o ponto mais importante, o ponto que ele tem que defender com unhas e dentes, porque uma vez que ele perder aquela região, ele corre sério risco de ser estopado e a tendência reverter contra ele. Mas vamos lá falar um pouquinho disso. Se eu colocar aqui, explicar primeiro a tendência de alta com você, é aquela coisa mais de arroz com feijão, né? Então, eu tenho aqui, isso aqui é o que a gente chama de tendência de alta, porque eu tive rompimento de topo atrás de topo, certo? O que isso quer dizer? Quer dizer que toda vez que eu faço uma quebra estrutura como essa daqui, ó, quebrei o meu último topo, eu tenho agora uma pernada em vigor, uma pernada vigente, que é essa daqui, ó, essa que eu tô pintando em amarelo. Sabendo disso, onde é o ponto que eu tenho que defender se eu fosse o comprador para que a tendência continue de alta? Se eu tenho topos e fundos ascendentes, eu tenho que proteger todos os meus últimos fundos, certo? É aí que nasce o conceito de que isso aqui é um Key Level. Então, o Key Level de uma tendência de alta é sempre no último topo, certo? Da mesma forma, em contrapartida, a gente tem a tendência de baixa. Ó, eu tenho perna de baixa, repique, perna de baixa. Quebrei o meu último fundo, certo? Se eu sou um vendedor, onde eu não posso deixar o comprador chegar? No meu último topo. Então, aqui é o ponto que eu tenho mais importante que eu tenho que defender. Então, em toda tendência de baixa, o meu Key Level vai estar no meu último topo, certo? Onde tem também uma especificidade que a gente fala muito, inclusive tem vídeo no canal para vocês analisarem. A gente tem também o conceito de estrutura, né? Então, estrutura, toda vez que eu tenho alguma pernada, seja de alta ou de baixo, nesse caso eu vou desenhar uma pernada de alta aqui para vocês, né? Então, tem isso aqui, e aí o player continua lateralizando aqui, né? Ele ainda não rompeu essa região aqui, ó, que é o último topo. Ele bate cabeça, bate cabeça, bate cabeça, e ele não perde também aqui, essa região aqui. Que isso aqui a gente não sabe se é uma base que vai ser rompida para cima, dando continuidade à tendência de alta, e aí isso aqui seria um rally, base, novo rally, ou se isso aqui é uma base de lateralização que o player está distribuindo o preço e ele vai deixar derreter aqui, e aí essa base seria uma base de distribuição. Mas eu não vou entrar tanto nesses conceitos porque tem vídeo no canal falando sobre isso. Mas aproveitando então, se eu tenho uma pernada anterior de alta e eu sei que o comprador está empurrando o preço aqui, ele defende aqui, ele defende aqui. Se eu tenho já 2 toques nessa região, já posso te afirmar que isso aqui é o que leva do movimento de alta em cima de uma estrutura. Então vamos lá, a gente falou 3 conceitos diferentes. A gente falou de conceito de Key Level em topo, de Key Level em fundo e de Key Level em estrutura, tá? Da mesma forma também, a gente teria o conceito oposto aqui, se fosse uma tendência de baixo, né? Só para fazer também para vocês terem como referência. Pá, 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 pá. Então, aqui seria o meu Key Level, que o vendedor que está atuando aqui, ele tem que atuar aqui fortemente para não deixar ganhar essa estrutura. Porque uma vez que o comprador ganhar essa estrutura, aí a gente tem sérios problemas para o vendedor. Pode ser que o comprador vai ganhar força e vai conseguir romper, de fato, o movimento e reverter a tendência, tá bom? Bom, agora como saber se de fato aquela tendência foi rompida ou não? Toda vez que eu tenho somente o Key Level, então deixa eu desenhar novamente para ficar bem claro para vocês. Toda vez que eu tenho somente o Key Level, como neste caso aqui, ó, tá? E eu tenho isso aqui. Aqui tá o meu level. Aqui o meu Key Level. Então isso aqui é o meu KL. Enquanto eu estiver trabalhando nesse range aqui, enquanto eu não tiver rompido, inclusive essa região, isso aqui é o ponto de máxima defesa do comprador. Quando que eu vou falar para vocês que isso aqui agora não é mais Key Level? Isso aqui agora foi uma estrutura que foi rompida e aí pode ser que a tendência vai ser revertida. Quando eu tiver uma agressão, eu estou numa tendência de alta, né? Quando eu tiver uma agressão vendedora aqui. E o que me faz ter a ideia de que a tendência de fato está tentando mudar, está mudando? É somente agressão? Não. Eu preciso
E aí a gente tem aqui dois conceitos básicos, né? A gente tem a regra americana e tem a regra britânica. Vou passar primeiro a americana para vocês, que é a mais fácil, é a que todo mundo fala, e depois eu falo um pouco da regra britânica para vocês, que é coisa que a gente só passa na mentoria, mas dá para dar uma palhinha para vocês compreenderem melhor alguns movimentos que acontecem no mercado e tentar se antecipar. Então eu tenho esse range aqui que o mercado está trabalhando, certo? Esse é o range do preço dentro dessa estrutura. Uma vez que o player conseguir agredir essa estrutura e atingir 50% dessa amplitude, então ó, minha amplitude é esse quadrado, esse retângulo inteiro azul. Se eu atingir 50% dessa amplitude, agora o meu key level não se chama mais key level. O meu key level passa a se chamar choque, que é o que a gente chama de change of character. Também chamado de mudança de característica, né? Chame do jeito que você quiser. Tem gente que chama por aí até de choque. Eu acho até legal falar choque. Mas enfim, você tem que entender uma coisa. O key level e o choque, eles estão na mesma região, eles estão na mesma posição. A diferença entre um e outro é justamente quando atinge esse 50% da amplitude, certo? Vou mostrar um pouquinho no gráfico para vocês, porque eu acho que vai ficar um pouquinho mais claro, tá? Então aqui eu vou mostrar um exemplo bem clássico, bem tranquilo do índice futuro para vocês. A gente estava vindo aqui numa tendência de alta de topos e fundos ascendentes, até que começamos a lateralizar aqui. Então a gente vê que aqui nitidamente era o meu key level que estava suportando a minha tendência de alta. Antes ele estava aqui, depois que eu comecei a formar a lateralização, ele passou para cá. E uma vez que eu rompi esse último topo anterior aqui, ele se confirmou 100% para cá. Então, a tendência está de alta. Onde o comprador vai tentar defender com unhas e dentes? Aqui, certo? E aí, o que acontece? O preço, o vendedor, né, começa a agredir essa região. Será que neste ponto aqui já atingiu o meu 50% do key level? Vamos ver. Então, eu tenho esse range aqui, mais ou menos aqui. Eu tenho 50% do meu range atingido. Então, agora, essa parte amarela aqui, que eu estou pintando para vocês, não é mais um key level, e sim um choque, certo? Agora, se eu já sei que isso aqui é um choque, onde é o ponto mais caro para eu tentar vender? Um dos pontos mais caros é quando o preço retorna para essa região. Veja que é justamente aqui onde ele empaca e ele faz uma nova queda. Outro ponto interessante que a gente gosta de operar é quando a gente marca 79% da região, porque é uma região que a gente chama de OTE, né? Optimal Trade Interest. Não interessa muito o nome aqui, tá? Ainda mais, sei que tem gente que gosta bem, que a gente fala muito inglês, mas é só como eles chamam, tá? Mas não interessa tanto. É só para vocês saberem que é a região dos 79%. Então, aqui é o próximo ponto que me interessaria de vender. Então, o primeiro ponto seria nessa região, segundo ponto seria nessa região. E veja que é justamente os dois pontos, ó, aqui o preço desencadeou, né, uma nova queda, e aqui foi onde ele começou a emperrar, até que ele conseguiu de fato romper. Então, esses são os dois pontos que a gente poderia estar procurando para poder vender, sabendo que a tendência de alta anteriormente foi quebrada aqui. Vamos agora mostrar um exemplo de key level de baixa. Então, a gente tem aqui pernada de baixa, tendência forte de baixa aqui do lado de cima. O preço começou a trabalhar dentro dessa região, bateu cabeça aqui, bateu cabeça aqui. A gente já sabe que o key level passou do último topo da estrutura e foi atualizado para cá. Lembre-se, o key level ele sempre é atualizado a cada novo topo ou novo fundo ou a cada nova estrutura formada, tá? Ele sempre é atualizado, você tem que lembrar de estar atualizando sempre. Então, aonde o vendedor vai defender com unhas e dentes? Nessa região. Ele não quer deixar passar. E aí, o que acontece? O comprador agride esse ponto. Vamos ver se atingiu aí 50% da região. Vou até pegar pela FIBO aqui. Aqui. Então, neste ponto aqui, ele atingiu 50%. A gente consegue até desenhar melhorzinho por aqui, ó. Tá? Esse ponto, 50% atingidos perfeitamente. Então, agora, essa região em amarelo, que antes a gente falava que era key level, se tornou um choque. Novamente, onde é o melhor ponto para eu poder tentar comprar a favor dessa reversão de tendência. Eu acredito no comprador, eu acho que ele vai virar o mercado como um todo, né? Porque você tem que lembrar uma coisa. Quando eu atinjo o choque, e aí isso é um detalhe muito importante que poucas pessoas sabem, tá? Quando eu atinjo o choque, somente o choque, não faço mais nenhuma quebra de estrutura para nenhum lado,
aí eu posso falar que o player está para os dois lados. Eu acho que muitos de vocês que me acompanham aqui já viram que eu falo muito isso. Agora o player está para os dois lados. O que significa? Significa que toda vez que eu estiver próximo de um suporte, eu vou estar procurando por compras. Vou pintar de verde, né? Para não ficar confuso. Toda vez que eu estiver próximo de uma resistência, eu vou estar procurando por vendas. Então, vim até aqui, vamos supor que eu perdi a compra, tá? Vim até aqui, eu poderia estar arriscando uma venda nessa região, tá? Essa venda teria sido estopada, mas vocês entenderam mais ou menos o propósito. Então, se a gente for ver aqui, onde que seria o ponto mais bacana dessa pernada para eu poder comprar? Seria em cima do choque, que foi onde ele deu a primeira compra aqui. Na verdade, vou contar desse toque aqui, né? Foi onde ele deu a manipulação aqui, tentou repicar, depois ele fez ainda a manipulação do fundo, e aí, de fato, ele deslanchou, né? Não chegou até os 79% da pernada, que é o ponto que a gente mais gosta de estar operando dentro do mercado. Ele veio até aqui, manipulou, deu até uma compra e acabou caindo novamente, tá? Agora eu queria falar com vocês sobre esse detalhezinho que eu comentei, que quando que eu sei que de fato a tendência ela virou, tá? E para falar sobre isso, eu vou falar no próprio Ibovespa, porque fica mais claro, porque a gente tem uma tendência mais nítida aqui, né? Então aqui a gente tem o nosso key level, certo? Esse key level foi agredido. Esse detalhe aqui eu vou entrar para vocês logo depois de eu explicar da tendência, né? Do porquê que, para mim, neste ponto aqui já tinha sido feito choque, mesmo que a gente não tinha atingido os 50% dessa região aqui, ó. Pela regra americana, somente aqui que a gente teria, de fato, feito um choque, né? Aqui era key level, lembra? Atingiu esse ponto aqui, virou choque, tá? Então, uma vez que eu perdi este ponto aqui, eu fiz o quê? Fiz um fundo, repiquei, fiz um novo fundo, uma nova quebra-estrutura. Então, aqui eu tenho o que a gente chama de choque, e aqui eu tenho o que a gente chama de primeiro boss. Quando eu tenho choque mais primeiro boss, ou seja, quando eu tenho a quebra do key level e mais uma quebra-estrutura na continuidade da tendência, agora sim eu posso falar para você, meu amigo, o diário, que é no caso o nosso tempo gráfico, está 100% para baixo. O que significa que repicou, vendeu. E as compras eu não estou autorizada a comprar. Isso pelo tempo gráfico do diário, né? A gente não está falando um tempo gráfico maior, que a gente sabe que a tendência macro é de alta, né? Então, isso aqui já sinaliza para mim que eu poderia estar 100% para a venda. E aí eu vou estar 100% do lado do vendedor, tá? Isso que poucas pessoas falam. E um outro segredinho para você que ficou aqui até o final comigo é para eu falar um pouquinho da regra britânica, né? Então agora eu vou explicar para vocês um pouquinho da regra britânica, como que ela funciona, tá? Vou colocar aqui onde é o nosso key level, vou pintar de azul. E aqui eu sei que eu tive a primeira defesa de um comprador. Apareceu um comprador aqui repicando o preço. Da segunda vez que ele aparece, que é neste ponto aqui, então agora eu posso te confirmar que isso aqui é um key level, tá bom? Se isso aqui é um key level, onde que os americanos vão te falar se virou um choque ou não? Somente se eu atingir 50% dessa amplitude. Então, eu vou colocar aqui em destaque vermelho, aonde é o choque americano, tá? Então, por enquanto, isso aqui a gente tem key level. Beleza. Agora, para os britânicos, o que que eles falam? Bom, Ariane, se eu tiver pelo menos o mesmo número de barras abaixo de 50% da perna agressora, eu já posso considerar isso como um choque. Nossa, não entendi nada. Vamos desenhar. Aonde eu tive aqui uma perna que agrediu o key level, ó, montei o meu key level aqui, tá? Aí que ele continuou caindo, repicou. Onde foi a perna que agrediu, de fato? Essa pernada aqui, certo? Vamos contar, na verdade, vamos desenhar de 0 a 50 essa pernada. Aqui, ó, aqui é o topo, esse é o início da pernada, final da minha pernada, final da minha pernada. Então, o que que eu vou ter aqui? Eu vou ter quantas barras que fizeram parte dessa agressão? Essa até aqui, certo? Então, tenho 4 candles
que fizeram parte dessa agressão. Eu preciso de pelo menos 4 candles abaixo de 50% dessa pernada para te confirmar que isso aqui agora é um choque. Então vamos ver como é que é? Pronto. Então nessa pernada aqui do dia 18 de setembro, o britânico, né, o SMC que opera via regra dos britânicos, já sabia que isso aqui virou choque. Se isso aqui virou choque, então toda vez que eu estivesse próximo de uma resistência aqui, se eu quisesse bater na venda a favor do diário, eu estava autorizado. Da mesma forma, se eu quisesse comprar próximo de um suporte, eu também estava autorizado. Então, os britânicos, no caso, conseguiram até fazer essa venda aqui próximo do choque, certo? Que a gente acabou de falar aqui para vocês que é um dos melhores pontos e melhores regiões de venda. Onde que é o segundo ponto de venda que a gente falou para vocês? 79%. Aí aqui eu posso marcar um order block, um POI, alguma coisa de interesse, um fair value gap. Se você tem dúvida, inclusive, sobre como marcar esses POIs, tem um vídeo de order block muito bacana aqui no canal, que você pode dar uma olhada, tá bom? Então aqui era a segunda região. Primeira região aqui no choque, onde está a linha azul, e a segunda região, onde eu acabei de marcar entre os 79%, que é a zona de OTE, que a gente chama, né? Então, essa é a principal diferença entre o choque britânico e o choque americano. A maioria das vezes, o britânico consegue antecipar o choque americano e, com isso, ele até conseguir entrar de forma antecipada nos movimentos, né, que acontecem no mercado. O americano só se tocou que isso aqui virou um choque nesse ponto. E aí, só continuou derretendo. Onde que ele conseguiu vender a primeira vez? Aqui e depois somente aqui. Porque a gente tem que esperar chegar acima dos 50%, né? Se eu for desenhar isso aqui, ó, somente aqui que chegou acima de 50%. Então ele demorou mais de 10 dias aí para fazer a primeira venda dele. Enquanto o britânico estava lá fazendo dinheiro sozinho. Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado. Se gostou, aproveita, se inscreve no canal, clica aqui no botãozinho de like e só lembrando para vocês que a nossa mentoria está chegando, viu? Se você tem interesse de participar, já se inscreve aqui no link para a lista de espera da mentoria de 2025. Um grande beijo e até mais.